Toda a sabedoria do universo está atravessando pelo seu corpo nesse exato momento. E isso não é uma metáfora. Milhões de neutrinos passam por você a cada segundo, carregando fragmentos de conhecimento, de história, de informações que viajam pelo cosmos. Bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. Eu sou Roberto de Farias, professor e analista certificado IHDS pela International Human Design School nos Estados Unidos, com mais de 40 mil clientes e alunos espalhados em 26 países ao redor do mundo, a respeito do conhecimento dos arquétipos da jornada humana. E hoje eu estou trazendo para você, né, no intuito desse canal, que é claridade arquetípica, ajudar você a entender um pouquinho sobre como os arquétipos funcionam no meio em que nós vivemos. E aí, é, eu fiz algum tempo atrás, lá no começo da nossa imersão arquetípica do ano passado, dois vídeos falando sobre neutrinos e ainda ficou dúvidas, porque eu sei que é um assunto complexo, então as pessoas elas precisam entender um pouco mais sobre como isso funciona. E aí eu decidi fazer um vídeo adicional explicativo para poder ajudar as pessoas a entender como que tá essa coisa do conhecimento do universo, que a gente tem acesso, mas a gente não sabe como acessar esse conhecimento. Então é uma pergunta que apareceu algumas vezes, eu tô agora, olha gente, como que tá sendo o meu tempo, a minha vida. Tá uma correria tão grande, graças a Deus, que eu não consigo ter tempo de responder as pessoas no YouTube. Então agora, né, eu tô lendo os comentários e tô percebendo que tem comentário que eu não respondi de 2, 3, 4 anos atrás. E aí eu tô, claro, pegando os comentários mais importantes e mais interessantes para poder fazer vídeos sobre isso, né? Então, tem algumas pessoas que estão curiosas sobre esse conhecimento e perguntando justamente sobre isso, né? Inclusive, principalmente a Nanário, 2009, e o Ricardo Macedo. Que o Ricardo mora lá nos Estados Unidos e ele perguntou justamente sobre essa questão dos neutrinos. Aí eu falei, bom, já que tem várias pessoas perguntando, né, algumas outras pessoas também falando sobre o mesmo assunto, eu vou fazer mais um vídeo adicional e vou tentar explicar de uma vez por todas para que as pessoas possam entender como que isso funciona. Então, primeiramente, a gente vai entender o que que são os neutrinos, né? Os neutrinos, eles são uma partícula subatômica invisível, a gente não enxerga a olho nu, tá? Que é gerado pelo Sol. Então, a maioria é gerada pelo Sol, mas também por estrelas distantes, supernovas e até buracos negros. E eles são tão pequenos, mas tão pequenos e tão leves que eles atravessam qualquer coisa no meio do caminho deles. Então eles vêm vindo, eles saem lá do Sol, das estrelas, do buraco negro, e eles vêm pelo caminho e tudo que está no meio do caminho, eles atravessam e continua a vida deles. Então, assim, o neutrino nada para eles, né? É como se nada existisse no caminho dele. Só que tem uma coisinha que é um diferencial do neutrino. O neutrino, ele é um ser que ele vai se mutando e se transformando no meio do caminho. Então, conforme ele vai passando por esses planetas, por esses objetos no meio do caminho, ele deixa um pouco do que ele trazia e leva um pouco daquilo que ele está passando ali naquele momento. E é por isso que vem os famosos imprints, que são as impressões que o neutrino traz com a gente. A ciência física já comprova isso, mas aqui entra um ponto que vai além da ciência tradicional. Muitos pesquisadores e tradições espirituais acreditam que os neutrinos, eles não apenas viajam no espaço, como eu acabei de mencionar, mas também carregam essas impressões energéticas e informações. É como se fossem mensageiros cósmicos, eles vão passando e vão levando um pouco, de informação junto com ele. Né? Então imagina só, cada planeta que ele atravessa, cada estrela por onde ele passa, imprime nessas estrelas e nesses planetas um pedaço da assinatura energética neutrínica. Então o neutrino ele vai passando e vai deixando a assinatura dele. Ele fala, ó, passei por aqui. Sabe aqueles pichadores que escrevem o nome deles, passei por aqui? É basicamente a mesma coisa que o neutrino faz. Então quando esses neutrinos chegam até nós, na Terra, eles trazem um reflexo desse conteúdo que ele passou no meio do caminho. Faz sentido para você? Bom, antes de continuar, eu já quero pedir para você, se faz sentido para você, deixa aqui nos comentários, né, Roberto, eu já ouvi sobre os neutrinos, a minha dúvida é essa, e deixa a sua dúvida para a gente poder ter mais conteúdo para falar no futuro. E também se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. A gente tem inclusive uma playlist aqui
esse já vai ser o vídeo número 36, se eu não me engano, que fala justamente sobre isso. É uma playlist que precisa ser assistida do um, 2, 3 em sequência para você não ficar perdido, porque é um conteúdo complexo. E mesmo eu, que já estou há anos estudando isso, ainda fico com muitas dúvidas, né? Ainda tenho muitas dúvidas, e cada vez que eu leio parece que eu aprendo uma coisa nova, então eu não recomendo pular o material, tá? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta com o pessoal aí, compartilha com o pessoal e vamos continuar aqui que o assunto é complexo. Depois, o próximo ponto é o caminho dos neutrinos e o conhecimento arquetípico. Tá. Agora, vamos expandir então essa visão. Pense nos neutrinos como se fossem correios do universo. Eles não entregam cartas físicas, mas pacotes de significados, símbolos e influência. E aí entra a questão do mundo arquetípico. Significados, símbolos, influências, é o mundo da simbologia que é primordial dentro do ser humano. E aí Jung traz essa questão dentro da psicologia junguiana, falando sobre temas que nós não temos acesso no consciente, no racional. O racional, ele percebe, não sempre, mas às vezes, mas já é tarde quando ele percebe. A coisa já está acontecendo, já aconteceu. Então é essa correspondência que o neutrino traz para gente. Então, cada vez que você se conecta a um sistema simbólico, como por exemplo o mapa arquetípico, está acessando a forma como esses fluxos invisíveis estão atuando na sua vida. E por quê? Porque o que os neutrinos carregam está diretamente ligado a posições planetárias e arquetípicas que marcam a sua vida, que registram alguma coisa na sua vida. Então, cada vez que o neutrino atravessa, ele traz alguma coisa que está lá, né? E aí ele registra isso na sua vida. Inclusive no momento que você nasceu. Mas espera aí que a gente já chega lá já, porque eu marquei um tópico aqui, quando eu chegar lá eu falo sobre isso, tá? É como se o universo tivesse espalhado um gigantesco campo de informações ao redor do mundo e os neutrinos fossem o meio pelo qual esse campo se imprime em nós. Então o universo ele sabe o que ele faz. Eu costumo dizer que a matemática divina, né, matemática perfeita, ela tá lá, sabe o que faz, é perfeita e por isso que as coisas acontecem como tem que acontecer. Né? Por mais difícil que isso seja aceitar essa frase, né, as coisas são como elas deveriam ser. E eu sei que é difícil de aceitar isso, né? Até porque quando a gente vê o mundo, o que está acontecendo no mundo agora, todas as guerras, todas as destruições, toda a briga política, famílias se quebrando por conta de mesquinhez de dinheiro. Então você percebe que você fala, meu Deus, né? A gente está vivendo um manicômio, né? Será que nós todos somos os loucos que viemos para cá para curar a nossa insanidade mental? Pode ser, mas as coisas acontecem como elas têm que ser. Então existe uma matemática perfeita no mundo que faz com que a coisa seja como ela tem que ser, porque tem um objetivo, que a gente vai falar sobre isso no futuro, hoje ainda não, mas tem um objetivo lá na frente, né, que inclusive a gente também vai ter um vídeo falando sobre as crianças que começam a nascer a partir do ano de 2027. Tá aí já, gente. Olha, hoje é dia, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de setembro de 2025. Tá aí já, nós temos menos de um ano e meio para ver a coisa começar a acontecer. E essas crianças, elas são o futuro, elas são quem vai realmente trazer alguma coisa de importante para o planeta, tá? Então é importante a gente guardar isso na mente, porque elas vão consertar o que está acontecendo nesse momento aqui agora com a gente. Então a gente ainda tem um tempinho para ver o que está acontecendo ainda, tá? Então, o que você sente, pensa ou atrai pode estar sim conectado a esse fluxo. Eu não diria que pode, eu diria que está conectado a esse fluxo invisível que molda suas escolhas. De forma simbólica, podemos dizer que tudo isso traz, né, histórias, memórias e sabedoria arquetípica, influenciando desde pequenas decisões que nós temos até grandes direcionamentos da vida. E aí eu te falo, assista os dois vídeos, os últimos dois vídeos, que eu estou falando justamente sobre isso, sobre a maneira como nós tomamos decisões, a maneira como nós somos influenciados pela vida, né, que a gente acha que nós estamos no controle, né? A nossa mente, ela foi programada de uma forma tão perfeita pelo programa, né? Nós vivemos dentro de um programa, né? Nós somos aqui os computadores do programa, né? O jogo acontecendo, nós somos o jogo acontecendo. E nós fomos programados de uma forma tão perfeita pelo programador, existe um programador que está programando tudo isso, que ele fez a programação
para que nós tivéssemos certeza que nós estamos no controle dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, né? Ó, não me levem a mal, né? Não confundam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não pode ser ou tentar ser um ser humano melhor, muito pelo contrário. Né? Essa é a nossa obrigação com a moral, com a nossa moral, com a nossa dignidade humana. Daí é uma parte do programa que é o experimento da consciência, né? O que que vai sair desse experimento? O que que vai sair desse jogo? Né? É tipo um reality show, né? É um Big Brother mundial, não é Brasil, onde nós estamos aqui vivendo um jogo e quem que vai trazer e colher e criar consciência para o planeta? Talvez essa seja né, a máxima da vida, né? Qual é a consciência que nós vamos levar? Que apesar de tudo que está acontecendo no planeta, algumas pessoas falam, mas espera aí, tá errado, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Então são as pessoas que acordam dentro da consciência que foi colocada dentro de nós, né? Tudo isso a gente fala nos vídeos anteriores e vamos falar nos próximos vídeos, porque é um assunto que precisa ser desenvolvido, tá? Tá, e aí, além desse conteúdo todo, desse conhecimento que eu falei, olha, é, quando os neutrinos vêm, eles batem no planeta e trazem essa energia, imprime isso em você no momento que você nasce, e aquilo é teu pro resto da vida. É teu. Então você tem lá tudo o que está dentro do sistema solar, nosso sistema solar, porque parece que aparentemente tem vários, né? E aí acabaram, inclusive, de descobrir um outro essa semana, que tem um Sol e vários planetas em volta dele, lá longe. Descobriram. Ou seja, né, a gente não é mais. A gente já começa a perceber que a nossa insignificância é muito maior do que a gente imaginava, né? Muito maior. E a gente acha que nós somos os, né, que a gente deu sorte de nascer aqui, né? De estar aqui nesse momento, porque não tem vida em mais lugar nenhum do mundo. Ah, enfim, não vamos entrar no detalhe da questão, né? E aí agora, como acessar esse conhecimento? Então, agora você pode estar se perguntando aí, né? Como que eu faço para acessar as informações, então, de forma prática, Roberto? E a resposta, na verdade, são várias respostas, tá? Mas a resposta está em ferramentas, né? Em uma ferramenta que traduz esse fluxo energético em algo visível, que é a ferramenta do Human Design, né? Então, quando eu uso essa ferramenta para poder fazer um mapeamento arquetípico da pessoa, que é justamente a ferramenta que mostra para você as energias que foram impressas, né, imprimidas quando você nasceu. E aí você virou, você é um papel que saiu ali da impressora, que é a tua mãe. E aí quando você saiu, você trouxe essa informação junto com você, porque foi o que o neutrino bateu ali no momento que você nasceu. Então, enquanto você está ali dentro da tua mãe, não conta, porque quem está recebendo é a tua mãe. Conta, mas não conta, né? Não vamos entrar eu não vou complicar aqui agora, tá? Porque tem uma informação que chega já 3 meses antes de você sair ali da impressora. Então, quando o papel está sendo produzido ali dentro da impressora, né? Ele já recebe 3 meses antes, que é 88 graus antes do seu nascimento, né? Onde o Sol está. Naquele momento ali já chega a informação que vai ser impressa naquele corpo. Então, até aquele momento ali, é só um pedaço de corpo que está ali. Ele não tem, o veículo não está pronto ainda. Então, o veículo fica pronto 3 meses antes do nascimento da pessoa. Roberto, mas eu nasci prematuro, eu não nasci de 9 meses, eu nasci de 8. Não é assim que funciona. Né? É a consciência que sabe, não é o dia que você nasceu. Então, não é, por exemplo, então quem nasce prematuro perdeu um mês. Não, não é assim. A consciência sabe tudo, né? É ela que molda o nascimento da criança, não é o nascimento da criança que molda ela. É ela que é maior, lembra disso? É do maior para o menor, tá? Então, essa é uma das ferramentas, que é o mapa arquetípico, que você pode fazer gratuitamente lá no nosso site. Entra lá, arquétipos.com.br, mapa gratuito ou desenhomano.com.br, fazer meu mapa gratuito, tá? Todos eles você vai ter a opção de fazer o mapa gratuito, imprimir o PDF e vir aqui assistir as aulas para você poder acompanhar. Ou se você quiser comprar lá o relatório, tá lá, a gente baixou o preço. O preço do relatório é R$ 350 normalmente, tá? Nesse momento ele tá quase de graça. Então vai lá, aproveita, porque a gente está reestruturando o site, a gente vai mudar algumas coisas. Então esse preço aí não vai ficar lá não, tá? E esse e essa ferramenta, ela mostra quais portais de conhecimento estão abertos para você no momento. E assim, não é, Roberto, no momento, quando você diz no momento, é agora? Não, é no momento que você está aqui na Terra, do momento que você nasceu até o momento que você morre, porque isso não muda. Bom,
Eu vejo as pessoas falando por aí, os falsos profissionais, que são um bando de charlatões, na verdade, que tá aqui só para arrancar dinheiro de vocês, que, olha, o ideal é que você faça o seu mapa arquetípico uma vez por ano ou duas vezes por ano. Gente, isso aí é para arrancar dinheiro de vocês, e aquilo lá nem é mapa arquetípico, tá? Mapa arquetípico, ele mostra os arquétipos que você tem e que ninguém mais tem. É impossível outra pessoa ter o mesmo mapa arquetípico que você. É a nossa impressão digital atômica. Não tem como. E eu consigo provar isso para você através dos relatórios. Então, não o relatório que você compra lá a preço de banana, que eu acabei de falar, né? Mas quando a gente faz, quando a pessoa me contrata para fazer análise, eu mando para ela o relatório dela, que é o relatório da impressão do nascimento dela. Que aí não fala só sobre os arquétipos que ela tem, mas mostra lá o arquétipo que você nasceu, o grau, a profundidade da cor, do tom. Então são camadas que não tem como outra pessoa ter igual. Por uma questão muito simples geografia e horário. Então, assim, as pessoas que nascem no mesmo horário, em diferentes partes do planeta, elas vão ter um mapa diferente. Não vai ser igual, porque aí tem uma questão de grau. é, Meu Deus, qual é a palavra? Sabe quando você. As coordenadas geográficas. Quando você olha lá o GPS, ele tem as coordenadas tem uma coordenada tal, e as duas mostra para você, porque vai fazendo, mostrando ali o X do momento onde, daquele local, né? A mesma coisa acontece com o teu mapeamento arquetípico. Então ali não tem a menor possibilidade de alguém nascer no exato mesmo lugar que você está nascendo naquele horário, porque ali naquele espaço já tem alguém ocupando, que é a tua mãe. Você percebe? Não tem como ali alguém nascer. Então, você tem uma coisa muito única que é tua, que isso é uma coisa muito legal que o Human Design traz, que é assim, a impressão digital que você traz, a impressão digital atômica, ela é algo que ninguém mais no mundo tem. E aí, é como se Deus falasse assim para você, Roberto, vai lá, essas são as suas ferramentas e arrasa, arrasa. Faz o melhor que você puder com as suas ferramentas. Não tente querer usar o martelo do Pedro, a chave de fenda da Paula e assim por diante, porque aquilo é para eles. O teu tá aqui, ó. E aí a gente consegue ver através do mapa arquetípico todos esses arquétipos, todas as ferramentas que você trouxe com você. E aí é claro que a gente faz uma amarração com o restante da configuração para poder ajudar você a entender como que isso funciona para você, tá? E detalhe, você não precisa comprar esse material, tá? O simples fato de você ir lá no nosso site, baixar o PDF gratuito e assistir essas aulas, você já consegue se conhecer bastante. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo, a tal ponto que você já consegue viver uma vida mais alinhada só de assistir as aulas gratuitas que esse playlist aqui te proporciona, tá? Então, não precisa. É claro que esse é o meu trabalho. Então, se você quiser fazer uma análise comigo mais profunda para eu te mostrar de fato como que isso funciona na tua vida, eu estou à sua disposição, mas você não é obrigado, tá? Então, essa ferramenta, ela mostra essas informações que foram impressas ali naquele momento que você nasceu. Tá fazendo sentido ou tá parecendo loucura? Essa ferramenta, quando você imprime lá, que você vê lá, gera o teu mapa gratuito, você vai ver quais arquétipos, né, quais portas de conhecimento estão abertas para você no momento que você nasceu. E como esses neutrinos, né, carregando essas informações, se manifestam na sua vida, no design, no mapa, porque aquilo é um mapa, é um verdadeiro mapa. Eu costumo dizer que é um mapa do tesouro. Se você segue o mapa, você vai encontrando o tesouro no meio do caminho, né? O problema é que assim, nós fomos jogados aqui nesse reality show da vida, e esse mapa a gente não tinha. Até pouco tempo atrás a gente não tinha. A gente acabou de receber esse mapa, foi em 1987. Até 87 a gente não tinha. E ainda, depois de 87, demorou um tempo para a gente ter acesso a isso, porque o Ra, que foi o cara que fez o download da informação, ele não acreditava. Ele achava que era loucura da cabeça dele, porque ele estava chapadão. E aí, ele estava em Ibiza, né, uma ilha da Espanha, curtindo a vida. Então ele achava que ele estava chapadão. Ele falou, não, isso aqui não é possível, é loucura. E só que é uma loucura que ele começou a testar e começou a perceber que realmente fazia sentido aquilo. Então, ele começou a
espalhar o conhecimento, a levar o conhecimento. Até porque o Ra, ele nasceu na cruz do Clarim. O Clarim, para quem não sabe, é o anjo que toca a trombeta quando ele vai anunciar alguma coisa. Então, o Clarim, né, que é a cruz, se você nasceu na cruz do Clarim, você saiba que você tem esse tipo de missão, anunciar algo a alguém. Olha que incrível isso. E aí, assim, né? Não necessariamente coisas boas, porque daí toda moeda tem dois lados. Lembra disso, tá? Então, esse mapa, quando você usa ele, é como ligar uma lanterna em um quarto escuro e, de repente, o que era invisível começa a fazer sentido para você. Só que daí, isso é o que foi impresso que estava no meio do caminho. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que é a dúvida do povo, que é uma coisa que a gente vê muito por aí, tá? Que são os profissionais que falam assim: olha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que todo mundo vai se identificar. Estou estudando para uma prova, quero passar num concurso, ou quero passar nessa prova, e estou estudando para a prova. Quem que já passou pela Terra, que a gente sabe, é claro que teve muitas pessoas muito inteligentes no decorrer de muitas civilizações que passaram por aqui. Quem que já passou por aqui que a gente consegue captar esse conhecimento? Bom, lembra que o conhecimento, uma vez que ele está aqui, ele está aqui. Porque o conhecimento ele vem com os neutrinos. Então, os neutrinos vão trazendo tudo isso junto com ele. E uma vez que eu consegui, como o Ra, por exemplo, ele conseguiu captar o conhecimento, fazer o download, imprimir em papel e compartilhar, e é por isso que esse conhecimento está chegando para você hoje. Tá? Então, isso é um exemplo da coisa acontecendo. Ele captou esse conhecimento através do download que ele fez. É claro que existem várias variáveis que aconteceram naquele momento, existiram, né? Aconteceu, mas o conhecimento está aqui. Então nós temos acesso a esse conhecimento agora. Então ficou mais fácil para a gente ter acesso a ele. E o Ra já morreu. Inclusive, o Ra, quando ele terminou de fazer todo o download lá, escreveu tudo, ele achou que aquilo era tamanha loucura que ele queimou tudo. Então, muito material, muito não, tudo que ele tinha, ele queimou. E quando, aí a gente vai entrar um pouco no campo holístico, tá? Quando você queima um conhecimento que você escreveu, esse conhecimento fica etéreo, ele fica no ar, né? Ele fica aqui, ó, ele tá aqui. Aqui, aí, lá, ele fica no espaço. Então, o neutrino, ele consegue pegar esse conhecimento e imprimir. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, né? Às vezes, isso acontece muito em escola. Quando você está perguntando, o professor pergunta alguma coisa, você pensa na resposta exata, mas você fica com vergonha de falar. E aí, o teu aluno, o teu amigo, ele fala exatamente a frase que você pensou. E aí o professor fala, resposta está correta. Por quê? Impressão de energia. Então o neutrino ele traz o mesmo conhecimento, porque está aqui o conhecimento, a coisa está aqui. Já aconteceu. Fica mais fácil para a gente ter acesso a esse conhecimento. Então, quando você está estudando, a gente tem, eu vejo por aí os profissionais falando sobre isso, né? Olha, você pode invocar o conhecimento do, sei lá, estou estudando física, Albert Einstein passou pela Terra, né, um grande cientista, e invoca os conhecimentos dele, invoca os conhecimentos de Nikola Tesla, invoca o conhecimento de quem você quiser, de acordo com aquilo que você está fazendo. Né? Olha, vou fazer uma maquiagem. Quem foi o melhor maquiador do mundo? Eu vou fazer uma prova de teatro. Quem foi o melhor artista de teatro do mundo? Então você invoca aquele conhecimento. Aquele conhecimento está ali. Só que isso que eu estou falando nesse momento, de invocar, é algo que você pode buscar como energia totem para fortalecer você e fazer com que você tenha aquela força de ir lá e se desenvolver. Porém, todavia, no entanto, isso é uma decisão mental. Eu estou decidindo mentalmente que eu vou buscar essa energia, que eu vou ativar essa energia. Isso pode acontecer, mas isso desalinha você. E aí eu te explico. Estar alinhado significa que, independente do que eu ache que eu quero, que eu vou fazer, eu vou seguir minha autoridade e estratégia. Então, faça o seu mapa gratuito que você vai entender o que eu estou falando.
Entra lá no nosso site, arquétipos.com.br, imprime e veja lá qual é a minha autoridade, qual é a minha estratégia. Aquela autoridade estratégica que está escrito ali, que é o que você recebeu no momento do seu nascimento, é ela que deve te guiar por toda a tua vida, em qualquer situação. Tá indo num date, chegou no date, de acordo com, aqui, no meu caso, é sacral, tá? Cheguei no date, o meu sacral fez, cara, mas o cara é gato pra caralho, o cara é inteligente, o cara é independente financeiramente, eu não vou ter que sustentar o cara. O cara, tudo, ele tem um check, 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 tudo, tá tudo perfeito. Aí a gente vai pra casa. Acontece a melhor coisa do mundo lá em casa, no íntimo. Check. Um check bem grande, né? Mas o meu sacral diz, "Ah, mas a minha cabeça vai o tempo todo falar, mais ele é bonito, mais ele é educado, mais ele é cheiroso, mais ele beija bem, mais tudo que você puder imaginar, porque a tua cabeça ela vai trabalhar dentro daquilo que você não é, para convencer você, é no seu não ser que ela trabalha, para convencer você a estar desalinhado. A mesma coisa acontece com esse conhecimento. Então eu vou lá, vou invocar o conhecimento do Charles Chaplin para poder fazer uma prova de teatro. E aí eu faço lá minha meditação, seja lá o que for, qual for a ferramenta que você quiser usar para invocar essa energia. Faz a prova, se dá bem, passa na prova, mas vai estar desalinhado. E o que que isso representa na nossa vida? Deixa eu ver o que eu tô vendo aqui, peraí. Tá. O que que isso representa na nossa vida? Estar desalinhado quando as coisas acontecem corretamente, como eu acabei de falar, fiz a prova, passei, mas o meu sacral tá dizendo, que é para eu não fazer e eu vou lá e faço mesmo assim. Tudo que eu encontrar lá vai ter, vai criar, vai me trazer resistência na minha vida. Eu posso encontrar o diretor de teatro mais tarde que não vai gostar de mim, ou que vai me trazer problema, ou que vai me dar um hard time, um hard time. Ele vai me dar momentos difíceis, ele vai me trazer muito problema no trabalho. Então não vai rolar, a coisa não vai rolar. Quando rola, que até rola, porque a tua cabeça ela quer que você esteja ali, né? Então a tua cabeça que faz com que você acredite que você está no controle, ela quer que você esteja ali, então ela faz você acreditar que vale a pena. E aí, de acordo com o restante da sua configuração, que no meu caso eu tenho o ego aberto. Quem tem o ego aberto tem que provar o valor. Então nós estamos aqui para provar o nosso valor. A cabeça fica falando, mas se você abandonar agora, todo mundo vai achar que você é um fraco, que você não é bom, que você não sabe fazer isso, que você não consegue fazer isso. As pessoas vão te julgar. E aí a tua cabeça te convence a ficar. E você vai ficando, porque você acredita que realmente aí entra num ciclo vicioso. E aí, você está completamente desalinhado. Tudo que acontece, acontece de forma errada. Você vai se dar mal, alguém vai cortar sua garganta, alguém vai cortar a garganta no sentido figurado, tá, gente? Empurrar você embaixo do ônibus. Não sei se a gente fala isso em português. Acho que fala, né? Vai puxar o teu tapete. Pronto, esse é o termo em português. Alguém vai puxar o teu tapete. é, Nada vai dar certo. Porque você está toda desalinhada, você está todo desalinhado, você não está no lugar certo, você não está com as pessoas corretas. Porque a tua autoridade interna, ela já disse, Então não importa o que que você acha. Não importa se você decide fazer alguma coisa. Eu decidi mentalmente, tá errado. Não é a mente que decide. E o problema é que quando a gente fala isso, a gente entra num monte de problema social. Social mesmo, né? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente já começa lá em casa, né? O problema já começa lá em casa. A mãe e o pai começam assim: olha, mas o Roberto, quando ele crescer, ele vai estudar na faculdade tal. Ele vai ser o melhor médico do mundo. A minha mãe falava muito isso. O Roberto. Então eu cresci achando que eu queria ser médico. Até pouco tempo atrás, inclusive, né? Até uns 15, 16 anos atrás, eu achava que eu queria ser médico. O Roberto vai ser um excelente médico. E daí você começa a acreditar, né? Como se eu tivesse condições de ser médico naquela época, né? E você começa a acreditar que você tem que ser aquilo. Porque, bom, primeiro que você não pode desagradar os seus pais. Os pais
São os arquétipos mais importantes da sua vida. Né? Simplesmente não tem a menor possibilidade de você quebrar a confiança desse arquétipo. Né? Então você vai se submeter a qualquer coisa que eles estejam te pedindo. Principalmente se o seu ego for aberto ou indefinido. Né? Porque daí você tem que provar o teu valor para os teus pais. Eu tenho que provar que eu sou um bom aluno. Né? Eu era um excelente aluno. Né? E eu me punia porque eu não era o melhor da escola, né? Eu não era o melhor. Então, assim, veja a que ponto chega uma pessoa que tem o ego aberto. Né? Ela se pune porque ela não é o melhor, porque ela não tirou a nota 10, né? Ela tirou 9,9 e o amiguinho tirou 10. Ela se pune. Era assim que era. Então, a pessoa que tem o ego aberto, e eu tô falando, tô dando um exemplo, tá? Mas pode ser qualquer outro exemplo. Então, você vai ficar todo desalinhado porque você está acreditando na história que a tua cabeça está te contando. E não no script da tua história, que é aí que entra a loucura maior, assim, tipo, você fala, gente, mas como que eu vou seguir esse script? Porque o script não, a gente não tem acesso a ele. Você não sabe qual é o próximo passo da história. E isso meio que faz você duas possibilidades, é uma moeda de dois lados, né? Um, ou você fica em paz, tipo, eu estou em paz porque o próximo passo depende do que vai acontecer, que eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe. Ou você vive uma vida repleta de tristeza, de ansiedade, porque você não consegue planejar nada. Porque não pode ser planejado, porque tudo que você planeja é a cabeça. E a cabeça não pode ficar no controle. Ela quer estar no controle, mas não é ela que deveria estar lá. E o grande problema é que a gente aprende que a gente tem que pensar antes de tomar decisões. Desde criança a gente aprende isso. Então a gente vai entrando num buraco atrás do outro de condicionamentos, né, sociais, que esse é o caso, além dos condicionamentos dos trânsitos dos neutrinos, né? Porque é o neutrino que condiciona a gente. Olha que loucura, hein, gente? É o próprio neutrino que condiciona a gente. E é o próprio neutrino que traz o conhecimento. Ou seja, todos os temas, todos os arquétipos, tudo aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe, está aqui pelos neutrinos. No entanto, é o próprio neutrino que te condiciona a fazer com que você faça coisas que você não deveria fazer. E só existe uma única maneira, nesse mundo todo de meu Deus, de não fazer a coisa errada. E a gente sempre vai voltar nessa frase. Sempre. A frase é autoridade e estratégia. Não há a menor possibilidade de você ter uma vida alinhada com o que você veio para fazer sem seguir a autoridade e estratégia. E aí a gente volta naquele tema de que vida que é essa, Roberto? Cada um tem uma impressão. Dentro dessa impressão que você vê através do teu mapa, dentro dessa impressão, você consegue saber qual é a cruz de encarnação, que é o teu tema principal de vida, que só acontece se você seguir a autoridade e estratégia. Em seguida, os 26 arquétipos, 13 inconsciente, 13 consciente, que vão gerir a sua vida, é eles que regem a sua vida. É eles que dominam você. É o que a tua cabeça acredita que ela é e o que o teu corpo sabe o que ele precisa fazer. É a união dessas duas coisas, não é separado, não separa, tá? E depois, o teu perfil lá em cima, a tua cruz de encarnação com o teu perfil, a cruz de encarnação são os arquétipos, e o perfil são as linhas que estão com os arquétipos. Esse perfil, ele é a roupa que a gente veste nesse reality show, nessa viagem que a gente vai fazer. É a roupa que eu me visto, é o perfil. É como as pessoas me enxergam. Então, quando você se coloca um terno, por exemplo, uma gravata, né? Um, sei lá, um terninho, as pessoas batem o olho em você e elas já têm aquela impressão de você. O perfil é isso. É a impressão que as pessoas têm de você no perfil. E ele manda muito na sua vida, muito.
Até porque ele está na cruz da encarnação, que nada mais é do que 70% de quem nós somos. São os 70% do neutrino que chegou no momento que eles chegaram, que você saiu, que você nasceu, que o seu avião ficou pronto para a tua viagem. É muito forte, é muito forte. E essa vida é essa história que você vai viver, e é o script que você vai viver. E esse script ele está baseado com as configurações e conexões do seu mapa arquetípico, que vai, que vai, eu vou até mostrar aqui. Opa, perdão. Que vai moldando a tua personalidade, a tua vida, que vai fazendo com que você, deixa eu ver onde tá, que vai fazendo com que você vá vivendo a história da sua vida. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é um material que fui eu que criei, tá? Então, você não tem direito de usar esse material, mas só para você saber. Isso aí, ó, tá montando ali, ó, as questões ali. Cada centro tem as suas portas que não estão, perceba que não é uma sequência perfeita, né? Ela é uma perfeição dentro do caos. E aí você vai vendo que a coisa vai acontecendo ali, ó, aí porta por porta agora, na sequência correta, mas veja, vai ativando em centros que são bem diferentes. Então aí é o teu mapa. E é cada uma dessas portas aí, cada um desses arquétipos que está mostrando agora, ó, 55, agora o 37, depois o 63, cada um deles, eles vão trazendo para você uma, é, uma uma parte da jornada arquetípica que vai acontecendo na sua vida, quer você queira ou não, e essa jornada arquetípica, ela faz parte do script que a gente vive sem saber que tem que viver, que é o mais ruim, assim. Pode ser ruim, pode ser bom, depende do ponto de vista, né? Depende se você enxerga o copo meio vazio ou meio cheio. Para mim, ele tá sempre cheio. Metade tá cheio e a outra metade tá cheio de possibilidades. Mas esse script, essa novela, esse filme teu, que você é o protagonista, a única coisa que a gente sabe é o mapa, que são os temas que a gente vai viver a vida toda. Isso a gente consegue saber, que a gente vai atrair. E esses temas são os temas que foram impressos pelos neutrinos. Então, tudo isso para falar isso. Esses temas todos, cada um dos arquétipos que estão ali no teu mapa arquetípico, eles são temas que foram trazidos e impressos em você. Você foi imprimido com essa energia para que você viva essa configuração. E vivendo ela de acordo com a autoridade e estratégia, você levanta a cruz de encarnação na sua vida. E quando você levanta a cruz de encarnação na sua vida, quando ela emerge na sua vida, as coisas começam a acontecer. Mas de um jeito que assim, a gente não tem a menor possibilidade de entender essa coisa acontecendo. É esse aqui. A gente não tem a menor possibilidade de acontecer, de saber, de perceber ou de anteceder essa coisa acontecendo. Porque são coisas grandiosas que acontecem na nossa vida. Em breve eu voltarei aqui. Eu tô finalizando uma questão na minha vida agora. E até porque é o ano 2025, 2025 é ano de encerramentos, né? Então esse ano já encerrei muita coisa, nós estamos em setembro, já encerrei muitas coisas e tenho certeza que ainda vou encerrar outras até o final do ano. Mas essa em específico que eu estou finalizando, não finalizei ainda. Assim que eu finalizar, eu volto para fazer um vídeo para falar sobre isso para vocês, que que tem a ver com essa questão, né, de nós estarmos vivendo uma vida, né? Eu vivo a estratégia de autoridade na veia, então isso faz com que a gente
no meu caso, porque eu vejo o copo sempre cheio, não precise se preocupar muito com as coisas que vão acontecer, porque a gente sabe que o script está rolando da forma como tem que rolar e que a sua autoridade e estratégia vai te guiar até as pessoas corretas, as oportunidades corretas e a coisa vai acontecendo não do jeito que você pensava que aconteceria ou planejaria que se você estivesse no comando, mas do jeito que a matemática perfeita sabe que deveria ser, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, curte, comente, compartilha para que outras pessoas saibam, né, a importância, né, de autoridade e estratégia, né, para a gente poder lidar com os neutrinos da forma correta, porque os neutrinos são eles que são é, a impressora que nos traz, né, a tinta da vida, né? E a tinta da vida, ela vai chegando para nós e tá tudo certo, porque é o que o programa quer, né? O programa quer que todo mundo receba essa tinta. Só que você só vai imprimir essa tinta em você de fato se a sua autoridade e estratégia disser que tá tudo bem, tá correto. Senão, não. Você não vai viver aquilo se não for para viver. Não significa que porque a oportunidade se apresentou, você tem que aproveitar ela. E isso vale para nossa vida. Às vezes, você se encontra com uma pessoa ou com uma oportunidade que é perfeita a oportunidade, você gostaria daquilo, mas existem outras coisas a considerar. E antes de considerar, a gente vai com a autoridade estratégica. Então é a mesma coisa. Então você sente ali sua autoridade estratégia, ela vai te falar, por mais que a tua cabeça diga, porque a tua cabeça sempre vai te convencer se é sim ou se é não, de acordo com aquilo que te desalinha melhor no teu não ser. É louco isso, né? Mas aí, a única coisa que te mantém alinhado é a autoridade estratégica. Se isso ficar claro para você, o resto do mapeamento arquetípico do Human Design não importa. Porque a coisa mais importante é entender que a tua autoridade estratégica está conectada com o restante da tua configuração e é ela, é isso que vale. É isso que manda. E, como eu digo sempre, você não é obrigado a comprar o nosso relatório, a fazer o curso com a gente, nem fazer uma análise comigo, tá? Mas se você quiser se aprofundar, eu estou à sua disposição. Você pode entrar nesse site que está aqui em cima, arquétipos.com.br ou desenhohumano.com.br e fazer o teu mapa gratuito ou adquirir a tua análise, fazer o curso com a gente. Tá? O curso é 1 a 1, porque eu gosto de dar atenção para o meu aluno. Então, quando o meu aluno entra em contato e se registra, ele sabe que vai ser só eu e ele. A gente vai se aprofundar em você, né? E é um verdadeiro curso de autoconhecimento. Tá? E lá no nosso site a gente também tem a seção eventos, para você saber se vai ter um evento na sua cidade. Os eventos acontecem entre os meses de outubro e abril, tá? De outubro a abril. Por quê? É o tempo que eu estou no Brasil. Né? Quando eu passo esses meses no Brasil, é dentro dessa faixa aí, porque aqui no Canadá faz muito frio, né? E aí eu vou para onde está calor. Inclusive, 15 de setembro já tá friozinho, já tô fazendo minhas malas. Daqui a pouco eu tô por aí. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Até lá. Tchau.